E aí, o tema da gente hoje, realmente, da nossa conversa, né, é um tema realmente muito importante. Eu gosto muito de trabalhar temas que referem-se, né, à questão da obsessão, porque a gente tem mania a botar a conta toda neles, né? Levei uma topada, eita, tem um obsessor do meu lado que está me informando. Tudo que dá errado é culpa do pobre do obsessor. E a gente vai entender um pouquinho hoje que se a gente tem um obsessor, a culpa não é dele não, é da gente. E aí é bom para que a gente possa traçar meios de prevenir, né, de evitar esse tipo de situação que todos nós estamos sujeitos. Todos nós, sem nenhuma exceção. Bom, para a gente poder entrar propriamente no assunto, eu queria trazer primeiro o significado do que é a obsessão, para que a gente possa realmente entender a conversa que a gente vai ter. A obsessão, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse tema a gente retirou do capítulo 18, dos itens 81 a 84 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das preces pelos obsidiados. Então, o que é uma obsessão? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo diz que é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Vejam só, é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Aí no livro dos Médiuns, diz assim, no capítulo 23, diz assim: obsessão é o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. E aí ele pontua dizendo que são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar. E aí aqui a gente vai dar uma paradinha para a gente poder refletir sobre essa questão. E quer dizer que todas as vezes que um espírito se aproxima de mim, eu estou sendo obsidiado? Não. Vejam, no livro dos Médiuns, ele diz que apenas os espíritos inferiores é que procuram dominar. Porque, na realidade, a obsessão ela está muito relacionada a uma influência que quer interferir negativamente na vida da gente. Porém, e aí eu quero abrir um parênteses bem grande, porém, existem situações em que a gente sofre uma influência de uma presença espiritual ao nosso lado, mas que a intenção do espírito que está do nosso lado, desculpem, não é nos prejudicar. E aí eu vou dar um exemplo. Certa vez conversando com um amigo médium, ele me contava que há muitos anos atrás, morando na cidade do Rio de Janeiro, ele tinha uma vizinha que de repente ele começou a perceber que essa vizinha estava andando com muita dificuldade. Mas uma dificuldade absurda que ela não tinha antes. E aí ele começou a perceber, através da mediunidade que ele tinha, uma companhia junto a ela. E aí ela era católica. Já tinha ido a vários cultos de bênçãos, né, para poder melhorar a situação dela de saúde, e não tinha dado resultado. Como ele viu, ele chamou a vizinha e disse: minha irmã, vem cá, o que está acontecendo? Tenho observado você andando com uma certa dificuldade. E aí ela disse: seu João, olha, eu não sei o que é. Eu, de repente, apareci com essa dor, não tem um exame que descubra o que eu tenho. Então, eu já fui para médico, já fui tudo, já tomei meu remédio, já fiz tratamento, nada me ajuda. Aí ele disse assim: ô minha irmã,
Você aceitaria ir conosco na nossa casa espírita para poder receber um passe, né? Ela não entendia, não conhecia do espiritismo, ficou meio assim, mas aí ele explicou, olha, você só vai receber energias boas, a gente vai conversar sobre Jesus. Ela aceitou. E aí começou a ir e começou a sentir melhora. E ela disse, seu João, não é que a coisa está melhorando, eu estou me sentindo menos doída, eu estou me sentindo menos... Ela dizia que se sentia como se ela estivesse toda amarrada para andar, toda amarrada, sem movimentos, né? Sem liberdade de movimento. Bom, depois que ela melhorou, aí ela começou a melhorar e ele disse assim, me diga uma coisa, partiu alguém da sua família? Aí ela disse, ah, seu João, morreu minha mãe. Olha, eu não consigo me conformar com a partida de minha mãe. Aí ele disse, e sua mãe morreu de quê? Não, ela explicou a questão da doença, mas disse que minha mãe estava acamada há muito tempo com o fêmur quebrado. Ela não conseguia mais andar. E aí ele identificou que aquela presença que estava acompanhando era a mãe dela. E disse assim, me diga uma coisa, como é que os pertences da sua mãe, quanto tempo faz já? Já fazia assim, uns 3 anos que a mãe tinha partido. E os pertences dela? Ah, seu João, olha, o quarto de minha mãe continua do jeitinho que estava no dia que ela partiu. Nem o lençol eu troco. Eu tiro o lençol, lavo e boto de volta. Os remédios continuam na cabeceira, a chinelinha dela continua no pé da cama, tudo do jeitinho que ela deixou. Aí ele disse, minha irmã, veja, quando alguém parte, precisa de liberdade. E os nossos pensamentos muitas vezes prejudicam aqueles que partiram. Lógico que ele teve que falar com muito cuidado, né? Passar o recado para ela com muita cautela, porque não era a praia dela, a doutrina espírita. E o grande problema que existia é que, como ela não aceitava a morte da mãe, vivia chamando pela mãe, vivia chorando, lamentando e alimentando a presença da mãe em casa através das coisas da mãe em casa. Então, o que é que a mãe fez? Foi para junto dela atendendo o chamado dela. E a dificuldade que ela sentia para andar era a dificuldade que a mãe tinha enquanto encarnada. Então, veja, em momento nenhum o espírito da mãe dela estava ali para prejudicar, mas prejudicou. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma necessidade de cada um de nós compreender. Eu não estou dizendo que a gente não deve sofrer, lamentar, chorar quando alguém retorna à pátria espiritual. Né? É uma ausência que vai ficar, é uma saudade que vai crescer. Mas é preciso que a gente entenda que a saudade que a gente sente aqui, eles sentem lá. E se eu sofro aqui, eles sofrem lá. E se eu chamo aqui, eles querem vir ao nosso encontro. Mas nem sempre eles têm condições de vir. Aí imaginem a situação que fica o espírito de uma mãe que ouve o filho chorar, lamentar, chamar por ele e não ter condições de vir. Que angústia que deve ser. Então, esse parênteses que a gente fez foi para chamar a atenção à necessidade que nós temos do desapego. E da desapegar é esquecer? Não. Desapegar é deixar de amar? De jeito nenhum. Desapegar é continuar amando, desejando o melhor, mas permitindo que o outro continue progredindo. Porque aqui ou lá, a gente tem que progredir, gente. A gente tem que tocar adiante. Não é isso? Então, a colocação
colocação aqui que se coloca, que se faz a respeito da obsessão, né? Ele diz que apenas espíritos inferiores procuram dominar. E a gente vai entender, mergulhar um pouquinho mais nessa questão mais à frente. E aí é bom a gente entender também como é que se chama aquele que é o alvo da obsessão. Vocês que estão aqui com certeza já sabem, né? São os obsidiados, né? O obsidiado é a pessoa que sofre a ação persistente de um espírito, que é chamado de obsessor. Obsessão, obsessor e obsidiado, que é a ação persistente de um espírito, podendo comprometer o seu livre-arbítrio, podendo comprometer o seu equilíbrio moral, físico e mental. Por que é que o processo de obsessão pode comprometer o meu equilíbrio, pode comprometer a minha questão, o meu livre-arbítrio, né? A minha liberdade de escolha e a minha questão física e mental? Se a gente parar um pouquinho para lembrar, lá no Livro dos Espíritos, Kardec tem uma questão que ele pergunta ao Espírito de Verdade, na equipe do Espírito de Verdade, se os espíritos interferem na nossa vida. E a resposta é muito clara, muito mais do que podes imaginar. Em verdade, são eles quem vos dirigem. Então, gente, se nós estamos o tempo todo convivendo com o mundo invisível, a todo tempo nós estamos captando energias, captando pensamentos, captando emoções. Por que é que às vezes a gente entra no ambiente, chega bem e de repente a gente faz, poxa, me bateu uma tristeza, uma agonia, uma coisa triste. Mas nada objetivamente me causou isso. Eu não estava pensando em nada triste, eu não estava com nenhum problema, mas fui atingido por uma tristeza. Essa tristeza não foi sua. Era a presença de alguém com esse sentimento que a sua anteninha captou. Então vejam como a influência ela se dá constantemente na vida da gente. Isso vem através do nosso pensamento, isso vem através de sonhos, vem através de ideias. Por que é que se diz que quando a gente está com um problema, que a gente não encontra o caminho, faz uma prece e vai dormir? Pede ao teu amigo espiritual, pegue ao mentor que te acompanha, para te orientar durante o sono, porque a gente já sabe que quando a gente dorme, nós ficamos semi-libertos do corpo físico. Então interagimos com aqueles a quem nós nos afinamos, né? Então, se eu peço ao meu guia espiritual, ao meu amigo espiritual, olha, eu estou com um problema, eu não estou sabendo o caminho, por favor, enquanto eu estiver dormindo, me oriente. Ele jamais se recusará a isso, porque faz parte do trabalho dele, né? De nos acompanhar, de nos orientar, de nos intuir. Aí a gente vai dormir com aquele problema, no outro dia a gente acorda e fala assim, eita, tive uma ideia. Achei o caminho. Achasse coisa nenhuma. Tu apenas estás relembrando aquela orientação que tu recebesse lá. Mas é tão difícil para a gente, né? Assumir isso. A gente quer ser sempre os autores das nossas conquistas. Mas as nossas conquistas, a gente não perde o mérito das nossas conquistas por elas serem também colaboradas pela espiritualidade maior. Então vejam só, por que é que compromete o nosso livre-arbítrio? Porque a depender do nível de obsessão que a gente sofra, a gente não toma mais as nossas próprias escolhas. Existe aquela obsessão leve,
né? Que são as chamadas simples. Existe a fascinação, que já é um nível de obsessão um pouquinho mais complexa, que é aquela que você não ouve ninguém, só você está certo. Por mais que as pessoas cheguem, conversem e orientem, não, eu estou certo. E tem a subjugação, que é aquele nível de obsessão já muito mais difícil, que é aquela que praticamente é o obsessor quem resolve, quem toma todas as decisões por você. Por isso é que existe um comprometimento do nosso livre-arbítrio e do nosso equilíbrio, não apenas físico, mas também mental e moral. Porque a gente pode, inclusive, fazer coisas moralmente falando que no nosso juízo perfeito a gente não faria. E depois que o tempo passa, a gente diz assim, meu Deus do céu, como é que eu fui capaz de fazer isso? Vamos lá. Falamos da questão da obsessão do desencarnado para o encarnado, né? Eu usei até o exemplo da mãe com a filha. Esse a gente acha, é o único tipo de obsessão. Não. Existe a obsessão do encarnado para o desencarnado, que é justamente quando você não para de pensar, não para de chorar, não para de chamar aquele que partiu. Você não dá paz para ele. E às vezes, na maioria das vezes, a espiritualidade, ela é tão maravilhosa para com todos nós, que aquele espírito que desencarnou, a espiritualidade sabe tanto que aquele espírito vai passar por um processo de obsessão do encarnado para com ele, que deixa ele dormindo, protegendo ele dessa energia, porque senão, como é que ele vai despertar no plano espiritual? Ouvindo os gritos, ouvindo o choro, ouvindo o desespero dos que ficaram aqui. Existe ainda o processo de obsessão do desencarnado para o desencarnado. Quando a gente lê algumas obras espíritas, a gente vê que espíritos ainda ligados às sombras obsidiam aqueles recém-chegados que ainda estão no período de adaptação, que ainda têm o peso da culpa pelos enganos cometidos na última existência muito forte, e aí eles começam a plantar a ideia na mente daquele espírito: rapaz, tu fizesse muita besteira, tu errasse, ninguém vai te perdoar não, assume logo que tu não presta, assume que tu é ruim, vem trabalhar com a gente. Porque quem pensa que a espiritualidade, ainda inferior e ignorante, é ignorante do ponto de vista de inteligência, se engana, viu? Eles são extremamente estrategistas. E existe uma hierarquia. Assim como aqui no plano físico, o coronel comanda os soldados, tem aquele soldado, né, que é quem faz o trabalho mais difícil, lá também tem. E eles se utilizam exatamente desses irmãos que ainda estão frágeis pelo sentimento de culpa e de remorso que trazem consigo, para fazer deles seus escravos, para que eles realizem os trabalhos de obsessão. Olha, eu preciso ali naquela casa, eu preciso prejudicar ali, você vai ficar de plantão ali, esperando a oportunidade. Toda vez que você puder, você vai lá e faça tal coisa. Então existe esse processo também entre a própria espiritualidade. E existe também o processo do encarnado para o encarnado. E então como é que a gente pode obsidiar o encarnado? Pode. É aquele pensamento fixo naquela pessoa.
E geralmente alguém que a gente tem uma rusgazinha, né? Ai, eu não esqueço o mal que fulano me fez. Um dia, olha, Deus é tão justo que um dia ele vai pagar por isso. Aí a gente fica, ó, só emanando energia negativa para aquela criatura. E aquela criatura faz, menino, me deu uma dor de cabeça do nada, eu não sei o que foi. Esses processos acontecem. Todos nós estamos sujeitos a eles. Por isso que a orientação é orar e vigiar. É vigiar o nosso pensamento. Vigiar os nossos sentimentos, as emoções que nós estamos alimentando em nós. Porque as nossas emoções, elas podem nos levar para locais bem distintos. E aí eu vou dizer, a culpa é do obsessor. Quem é que está vibrando? Quem é que está pensando? Quem é que está sentindo e dando abertura para aquele irmão ainda equivocado se aproxime de mim? Sou eu. Somos nós. Então, daí a importância da gente estar sempre vigilante. É preciso a gente entender a responsabilidade do obsessor e do obsidiado. A responsabilidade do obsidiado é exatamente essa. Parar de botar a responsabilidade somente no obsessor. Ah, eu estou sofrendo. Eu sou uma vítima de uma obsessão. Não. Primeiro porque tem esse processo que eu já falei. Eles só se aproximam da gente porque a gente dá cabimento para eles. E tem uma outra questão que é muito mais importante. Além do cabimento que eu dou, no passado, eu não fui santo, né? Nas minhas existências passadas, eu cometi os meus erros. Eu criei inimizades. E não fui, vamos dizer assim, previdente o suficiente para me reconciliar com aqueles a quem eu ofendi, que eu prejudiquei, que eu traí, ainda em caminhada, como Jesus nos orientou. Reconcilia-te com o teu adversário em caminhada. Porque se a gente faz as pazes aqui e agora, e fica tudo resolvido, tudo esclarecido, eu não vou levar para lá, não. Está resolvido, está perdoado, está esquecido. Mas se eu não faço, por orgulho, que a grande maioria das vezes, que a gente não consegue se ajustar com alguém, é o orgulho da gente. Por que tem que ser eu que dou o passo? Por que não pode ser ele? Porque alguém tem que dar, gente. E se a gente ficar nessa história, eu dou passo se ele der outro, se ele der 2, eu dou 2, a gente não vai sair do lugar. Porque o mesmo orgulho que tem aqui, tem lá também. E nós temos o Cristo como modelo. Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. E Jesus, que não devia nada a ninguém, se submeteu. Por que nós, que temos uma ficha, ficha corrida, né? Que tem uma ficha corrida enorme, por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode reconhecer as nossas imperfeições, as nossas limitações e correr atrás do prejuízo? Ajustar, reparar o que é preciso. Então, a responsabilidade de quem sofre a obsessão é muito grande. E a gente tem que parar de achar que a gente é vítima de tudo. Ah, eu sou inocente, eu sou vítima. Não. Porque se a gente fosse vítima, onde é que estaria a justiça divina? Por que é que Deus ia permitir que um espírito me prejudicasse se eu não devo nada a ele, se eu fiz nada para merecer isso? Aí a gente nega a grandeza de Deus, a justiça do Pai, né?
obsessor, por sua vez, também tem as suas responsabilidades. Porque cada vez que ele tenta prejudicar alguém, ele se compromete ainda mais perante a lei divina. A lei que estamos todos nós aprendendo, que é a lei do amor, a lei do perdão, ele não perdoa, portanto ele não ama, e cada vez ele se afasta mais de Deus e sofre muito mais também. E aí é importante que a gente entenda, de uma vez por todas, que o obsessor, muitas vezes, é apenas um espírito extremamente sofredor, que não conseguiu absorver, não conseguiu subtrair a situação que aconteceu, mas sofre igual a gente. E certa vez, foi muito engraçado, porque uma amiga virou para mim e disse assim: Ida, tu vai pro centro essa semana? Eu disse: vou. Ela disse: eu vou botar o nome da minha irmã para tu colocar nas vibrações, porque ela está passando por um processo obsessivo muito grande. E é uma pessoa espírita, a que falou comigo. Aí eu disse: tá certo, manda. Ela disse: olhe, e se o espírito obsessor se comunicar, você diga a ele que vá para o quinto dos infernos, mas deixe minha irmã em paz. Aí eu olhei para ela e disse assim: rapaz, não parece nem que eu estou conversando com uma pessoa que estuda o evangelho pela semana. Porque, veja, não é mandar o irmão para o quinto dos infernos, é esclarecê-lo do equívoco que está acontecendo. É doutriná-lo, é prepará-lo para perdoar. Porque a partir do momento que ele vai compreender a situação e vai mudar o comportamento dele, o processo obsessivo se acaba ali. Agora, aí vem o agora, mais, né? Sempre tem um mais. Se o auxiliado continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas vibrações, a gente esclarece aquele obsessor, quando chega. Porque é energia, gente. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas, e eu acredito que aqui entre nós tenhamos alguns médicos que trabalham com a mediunidade, quantas vezes escutamos na realidade, obsessores dizendo assim: meu irmão, eu me afasto, mas ela não para de me chamar, ela não muda nada, eu sou atraído de forma junto dela. É onde entra a necessidade da nossa reforma moral. Porque, gente, não adianta absolutamente nada vocês estarem aqui toda semana, assistindo palestra, tomando passe, bebendo água purificada, participando de todos os estudos da casa, trabalhando como voluntário no bazar, na lanchonete, na biblioteca, seja lá onde for, se eu não vivenciar o que eu estudo aqui. É entrar por aqui e sair por aqui. Não muda nada. É melhor que você mude sem fazer tudo isso. É mais eficiente. Compreender que esses processos, eles acontecem pela nossa energia. Ontem estávamos lá no Lar de Silas, no estudo das obras de Joana de Ângeles, e falávamos sobre a questão da violência. E aí, lógico, né, cada um dá a sua... mas a violência está muito grande, a gente tem medo disso, a gente tem medo daquilo. Aí eu disse: é verdade. Mas todos nós colaboramos com a violência. Sem exceção.
Aí tem gente que diz assim, não, eu não faço mal a ninguém. Ao contrário, se eu não puder fazer o bem, eu não faço nada. Só em não fazer nada, eu já estou fazendo mal. Porque o mal não está só na atitude, mas na falta do bem. Né? Já começa por aí. Depois disso, a gente vibra violência em nós. Todos nós gostamos de assistir um filme, um seriado, né? Tem sempre nos filmes, nos seriados, nas novelas, sempre tem aquela personagem que atrapalha todo mundo, que passa por cima, que não tem escrúpulos, que trai, que prejudica, que mata, e a gente fica ali, ó, na torcida. Eu só vou acabar de parar de ver essa série quando eu ver essa criatura pagar pelo que ela fez. Não é assim? Quando a gente está pensando assim, a gente está vibrando violência. Mas, Ida, eu estou me referindo a uma personagem de uma ficção, de um filme, de uma novela, de uma série. Mas a energia que você está criando em você, ela é real, ela não é fictícia. Quando a gente está nesse processo, o coração da gente acelera, a gente fica, né, naquela ansiedade, porque a energia existe de fato em nós. E se nós somos energia e atraímos energia, tudo que seja compatível com a energia que eu produzo, eu tenho que cuidar da minha energia. Porque, gente, se eu jogo uma semente de uva, eu vou colher o quê? Uva. É impossível eu plantar uva e colher banana. Não é da natureza. Então, se eu vibro, é uma energia de violência. Se eu vibro uma energia de pensamentos baixos, eu vou atrair o que junto em mim? Espíritos superiores. Eles podem até vir ao nosso encontro, na intenção de nos ajudar, mas eles não conseguem se aproximar muito da gente, porque a nossa energia não permite. Entendeu agora por que eu digo que a responsabilidade é nossa? Tudo sai da gente, tudo começa na gente. Tudo que a gente vê acontecer fora é porque está aqui dentro. Aí o pessoal diz assim, mas o mundo está no processo de transformação, a gente está deixando de ser expiação em provas para ser regenerador. Estamos. Mas isso só vai acontecer quando nós nos regenerarmos. Porque o mundo externo é um reflexo do nosso mundo íntimo. Então, mais uma vez, a responsabilidade é nossa. Sempre. Como é que a gente pode fazer para combater, para evitar um processo obsessivo? Eu já falei da questão da vibração, né? Já falei da questão do pensamento. Eita, vem aquele pensamento. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer quando chega o pensamento é dizer assim, peraí, é um pensamento bom ou é um pensamento duvidoso? Se eu ficar com dúvida na resposta, já tenho certeza que não é um bom pensamento. Começa daí. Então, no momento que o pensamento chega, eu tenho duas coisas a fazer: aceitar ou repelir. Se é um bom pensamento, se é uma coisa que vai me trazer ensinamento, que vai ajudar alguém, vai ajudar a mim mesmo, do ponto de vista moral, aceite. Mas se não for,
repila de imediato. Porque quando você aceita, você cria vínculo com ele. E para desconectar dá um trabalhinho. Mas ainda que aconteça, porque a gente gosta de ficar ruminando, né, as coisas assim na cabeça da gente. Vai e volta, aquele pensamento chega. Aí a gente começa a conversar sozinho com a cabeça da gente. Não é assim? A gente não está conversando sozinho não, viu? A gente está conversando com alguém que a gente não está vendo. Mas está aqui, ó, no tete a tete com a gente. No diálogo. Por isso é que eu digo assim, meu Deus, eu sou tão doida que eu pergunto e eu mesmo respondo. É porque não sou eu. Não sou eu. É uma coisa tão sutil que a gente não se dá conta. Mas, quando vier aquele pensamento recorrente, insistente, e eu sei que é um pensamento que eu não devo alimentar, é uma ideia que chega assim, ô Lida, tu tá querendo chegar na gerência? Faz um errozinho no trabalho do outro, e aí o outro, todo mundo vai ver que o outro errou, e aí tu vai virar a nova aposta da empresa. Aí eu digo, não, vou fazer isso nada. Aí um dia eu paro e penso aí, rapaz, é só uma coisinha assim, nada grave. Uma coisinha tola. Aí eu já estou alimentando aquela ideia. E aquele que está ali do meu lado insinuando, jogando a ideia, fica assim, rapaz, é isso mesmo, vai lá, faz. Os fins justificam os meios. Não é isso que o povo diz? Ou às vezes é aquela discussão dentro de casa, né? Com o marido, com o filho, com a sogra, com a mãe, que você não responde, vai pra lá e fica aquela coisa na cabeça. Tu vai ficar calado, velho? Tu vai mesmo aguentar isso? Tu vai se submeter a isso? E a gente, na maioria das vezes, cai como patinho. Porque a gente não está vigiando. A gente não está prestando atenção na consequência que aquela sugestão vai trazer. E aí a gente termina se deixando levar. E se deixar levar, gente, é um perigo. Porque a gente se deixa levar, mas não sabe para onde. Ou melhor, sabemos. E não vai ser bom. Né? Então, nessa questão de romper essas conexões, começa a cantar uma música, aquele pensamento não sai da minha cabeça, muda o foco, muda o pensamento. Ah, mas eu não consigo, bota a música alta, começa a cantar, pula no pé solo, faz qualquer negócio para você desconectar daqui. E uma vez desconectado, orem, conversem com Jesus, conversem com seu guia espiritual. Meu irmão, eu estou aqui numa dificuldade danada, com misericórdia me ajude. Ele vai ver o seu esforço e ele vai ajudar. Agora, aquela prece da boca para fora, né? Que a gente diz assim, olha, resolve aqui, me ajuda, eu não estou dando conta não, mas eu continuo alimentando o pensamento, pensando, não adianta nada, coitado. O copo do guia vai ficar, a mesma coisa que está enxugando gelo. Quanto mais ele enxuga, mais o gelo derrete, mais tem que enxugar. Porque a gente continua alimentando aquele pensamento. Então, o processo de obsessão vem muito da nossa vigilância. Tem comprometimento dos nossos equívocos passados? Claro que tem. Mas, se eu tenho uma conduta reta, me esforçando para me melhorar, para não errar, para não cair nas tentações, eles não conseguem chegar junto da gente. Eles ficam ali, ó, à espreita, só ali de olho, esperando uma oportunidadezinha que a gente der uma brecha para jogar ideia. Por isso que a vigilância tem que ser constante. Se não for, a gente não cai hoje, cai amanhã.
Porque eles são pacientíssimos. Super, eles não têm pressa com nada. Porque conhecem a natureza da gente. Ah, deixa aí, agora ela está muito ligada ao foco, né? De não errar. Daqui a pouco ela relaxa. Deixa quieto. Aí eles ficam por ali, daqui a pouco a gente. Ai, graças a Deus, nunca mais eu senti isso. Relaxo. Agora eu já posso respirar aliviada. Aí, numa respirada aliviada, a gente abre uma brecha. Numa discussão, num trânsito que alguém que tranca a gente. Porque eles também fazem isso. Eles também provocam situações para baixar a guarda da gente, né? Para nos atingir. As nossas boas ações, os nossos bons pensamentos, são meios de nós nos fortalecermos. De nós eu não vou dizer nos blindarmos, porque blindagem é algo muito forte. E a nossa blindagem, quando a gente quer e persiste, ela é forte. Mas como a gente fica nessa oscilação, né, pela situação ainda em que nós nos encontramos do ponto de vista evolutivo e moral, então a gente não pode falar ainda de blindagens. Mas, deixa eu só virar aqui. Mas o poder da prece, ele é inegável. Em qualquer circunstância. A prece, gente, ela cria uma conexão imediata nossa com as esferas altas. Veja, quando a gente está numa situação de muito aperreio, à beira do desespero, se eu conseguir parar e fazer uma prece sincera, independente do problema, no final da prece a gente não está se sentindo melhor. Porque essa conexão se criou. Agora, tem que ser um sentimento sincero. O grande problema é que a gente está acostumado a querer que o algo resolva as coisas por a gente. Olha, irmão, resolva aí. E aí eu fico aqui, ó, cruzo os braços. Eles é que são os superiores, eles que vão resolver. Vai não, viu? Vai não. Eles ajudam muito mais, inclusive, do que a gente até poderia merecer. Mas quando eles veem, quando eles percebem o menor esforço, então, ela está com vontade, ela está quase decidindo, vamos dar uma força para ela poder decidir. Aí eles vêm, dão aquele suporte, aí a gente percebe, olha, estou me sentindo mais fortalecido, vou fazer. E aí a coisa caminha. Mas se eu não fizer a minha parte, não vou sair do lugar. Jesus disse a gente, ele foi muito claro, toma a tua cruz e me segue. Ele poderia ter dito, todo mundo aqui, peguem a cruz de vocês e coloquem no meu ombro, porque eu sou o Cristo. Eu posso carregar a cruz de todo mundo, eu não posso. Alguém aqui duvida que Jesus poderia carregar todas as cruzes do mundo? E por que ele não fez isso? Porque ele sabe que se a gente não fizer a nossa parte, a gente não aprender. Eu tenho que aprender através da teoria e através da prática. Por isso que se fala que o planeta Terra é uma escola. Porque a gente aprende pela teoria, mas a gente tem que provar que aprendeu. E a vida vai mandar as oportunidades, vai mandando as oportunidades para ver como é que a gente vai reagir diante delas. Se eu vou cometer os mesmos erros, se eu vou pensar 2 vezes, se eu vou repelir de imediato. E assim a gente vai conquistando o nosso merecimento através do nosso suor, do nosso esforço, do nosso trabalho constante. E não tem nenhum irmão
ignorante e infeliz que consiga atingir aquele que está trabalhando no bem e para o bem. E aí não sei se eu já contei aqui para vocês o caso de uma senhorinha que ela frequentadora de um centro. Eu acho que foi Chico que contou essa história. Ela era frequentadora de um centro, uma senhorinha bem simples, mas quando ela chegava no centro, ela fazia o que precisava. Tem que limpar o chão, ela varria o chão. Tem que passar o pano nas cadeiras, ela passava o pano nas cadeiras. Não tinha isso. E nas palestras ela sentava assim bem pertinho para poder prestar atenção e ouvir. Mas ela tinha um obsessor que acompanhava ela do passado, né, de outras existências. E estava fazendo trabalho de desobsessão. Mas esse obsessor era aquele que não queria nem conversa. Persistente, decidido, bravo. E toda reunião se chamava ele, conversava com ele brigava com todo mundo. Não adianta não, ela vai lhe pagar o que ela fez. Vocês estão dizendo aí, essa carinha boazinha, vocês não sabem o que ela fez no passado. Todos nós temos os nossos crimes passados, né? E aí, um belo dia, para a surpresa de toda a equipe mediúnica, este espírito chega na reunião e diz assim: olha, não precisa nem vir com blá 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 de vocês, porque eu decidi que não vou mais perturbar ela. Todo mundo se espantou. Como assim? Você desistiu? Desistiu. Mas o que foi que aconteceu? Ele disse: meu irmão, olha, eu perturbo essa criatura todo dia. Dia que eu vou para o centro, eu fico no ouvido do marido dela. Não deixa lá ir não, não deixa lá ir não, não deixa lá ir não. Ele briga com ela, faz a maior confusão, ela vem. No meio do caminho eu empurro, ela leva a palpada, ela cai, rala o joelho, se levanta e vem para o centro. Chega aqui no centro, eu faço ela ouvir o povo falando mal dela. Porque ela se acha dona do centro. Chega aqui e começa logo a se meter nas coisas para fazer. Mas ela não responde nada e continua e vai, faz o trabalhozinho dela. Ela é de uma persistência no bem, que se ela pode, eu quero saber se eu posso. É a força do exemplo. É a força do nosso comportamento correto. Agora imaginem, se ela tivesse caindo em cada uma das armadilhas que ele estava fazendo. Era um processo que nem com mais 2 ou 3 encarnações não ia resolver. Porque era aquele jogo de ping-pong, né? Um bate daqui, o outro vai jogar de lá e não para nunca. Então, o nosso comprometimento é muito sério. Nas reuniões mediúnicas, lembra quando eu falei da minha amiga, né, que pediu para colocar o nome da irmã dela daquela maneira assim tão amorosa? É preciso a gente tratar esse irmão com muito amor. Não adianta muitas vezes falar de Jesus. Não adianta muitas vezes citar partes do Evangelho, porque eles estão cansados de ouvir isso. Eles sabem de tudo isso. Mas ser tratados com amor, muitos não sabem o que é isso. E aí eu lembro, quantos daqui de vocês assistiram o filme Divaldo? O filme que passou no cinema, né? Eu acho que ainda está até na Netflix. No filme Divaldo, tem uma parte de uma reunião mediúnica que tem um irmão lá bem revoltado, bem irritado, e que vários membros tentam conversar com ele e ele não ouve ninguém. Trata todo mundo mal, até que uma senhorinha, que eu não me lembro o nome dela, trata ele com amor. É a maneira de falar com ele que ele faz. Opa! Ele é tocado porque aquele amor daquela criatura
é verdadeiro. Não era fingindo. Porque, gente, fingir, a gente finge aqui. Aqui eu posso estar com raiva de Joana. Mas eu estou aqui rindo para ela. A raiva está me comendo aqui por dentro. Mas eu estou rindo. Ela não faz nem ideia do que eu estou pensando aqui dentro. Mas no plano espiritual não existe máscara. Pensou, está posto. Todo mundo sabe pela sua energia. Então não adianta, meu irmão, venha cá, eu amo você, da boca para fora. Ele vai dizer logo, minha filha, olha, pegue sua falsidade e leve para outro canto, porque comigo não rola não. Mas a forma como aquela senhora falou com ele era uma forma de amor verdadeiro. Ela estava penalizada com o sofrimento dele. Ela estava solidária, querendo verdadeiramente tirá-lo daquele processo. E ele sentiu isso. Então, quando a gente estiver pensando ou recebendo uma sugestão que não for boa, que a gente reflita e diga assim, eita, deve ter alguém aqui junto de mim que está danado, porque o pensamento foi, ao invés de xingar, faz uma prece. Ô Senhor, envolve o irmão que está aqui do meu lado em amor. Talvez ele nunca tenha sentido paz. Fazer com que a tua paz toque esse espírito tão necessitado de luz. Basta isso. Porque o alto, ainda que ele não queira ser assistido, de alguma maneira ele vai ser tocado por esse sentimento. E se uma vez tocado por isso, por essa energia de luz, de amor e de desejo de que ele esteja bem, ele vai começar a repensar. Poxa, eu senti uma coisa tão diferente na hora que aquela pessoa orou por mim, não sabe nem quem eu sou. Eu estou aqui querendo fazer mal a ela, mas ela está orando por mim. Ela está pedindo a Jesus por mim. E eu não sei o que foi, eu senti uma coisa diferente. E isso vai fazer ele pensar. Porque o que ele sente, a energia que ele sente quando ele está fazendo o mal, é completamente diferente. É uma energia pesada, que sufoca, que angustia. E eu estou falando aqui, não é só para vocês não, é para eles também. Que estão aqui, muitos, esperando a nossa saída para nos acompanhar lá fora, para continuar o processo de tentativa de fazer com que a gente se equivoque. Eu falo para eles entenderem também que eles merecem paz, que são filhos de Deus como todos nós. Nós não somos privilegiados porque estamos aqui. Mas nós merecemos a oportunidade. E eles podem merecer também a partir do momento que eles queiram mudar. E aí, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, porque o relógio é materialista, né? E eu acho que Joênia trocou as pilhas hoje, porque ele está bem rapidinho, da pilha nova. Para a gente poder finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou fazer um pedido a vocês. Quando vocês forem fazer as suas preces para dormir, peçam por esses irmãos. Peçam para que eles tenham um lampejo de lucidez. Para que eles entendam que o que eles estão fazendo, muito mais do que prejudicar o outro, está prejudicando a eles mesmos. Eles podem até trazer dor a outrem, mas a dor maior vai caber a eles. Então, orem por esses nossos irmãos que estão ainda
equivocados, ignorantes, achando que é na vingança, que é no revide, que vão se sentir em paz. E a paz, ela só precisa de amor, não de raiva, não de ódio, não de vingança. Então, que a gente possa contribuir com a paz desses nossos irmãos através das nossas energias, das nossas vibrações, das nossas preces, dos nossos pensamentos. Vamos vigiar os nossos pensamentos. Porque agindo assim, trabalhando em prol desses nossos irmãos, a gente vai estar renovando a nós mesmos. Não podemos esquecer a prece que é atribuída a Francisco de Assis. É dando que se recebe. Joana de Ângeles, ela diz sempre isso. Quando você tiver um problema, se ocupe do problema do outro, que automaticamente você está resolvendo o seu problema. Gente, muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça. E que sejamos, cada um de nós, verdadeiramente discípulos do Cristo. Mensageiros de Jesus. Mensageiros de esperança, de amor. Para que a gente possa ajudar não apenas a nossa própria ascensão, ao nosso próprio progresso, mas que a gente possa ajudar a esses irmãos que ainda sofrem também a se modificarem e a serem mais felizes. Não adianta a gente chegar lá na frente, na felicidade, olhar para trás e encontrar os nossos irmãos sofrendo. É preciso que nós progridamos juntos, para que a felicidade seja verdadeiramente plena para todos. Um beijo em cada coração, que Jesus abençoe e proteja hoje e sempre, viu? Pois não,